Fala, meus queridos, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, mais uma semana vencida, mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede hoje, dia 23 de junho do ano de 2024. Deus abençoe a sua vida, bom dia, que o seu domingo seja maravilhoso, excelente. Amém, queridos, e hoje nós vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou aí nessa semana que passou, dos dias 17 a 21 de junho, conforme está aparecendo aí agora na sua tela. Amém, queridos? Vamos relembrar um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou, mas antes, quero pedir à nossa produção que libere aí aquela nossa vinheta esperta. Vai, produção! Graças a Deus. Amém, queridos? Então, vamos começando a nossa semana. Nós começamos na segunda-feira, no dia 17, e nós iniciamos a semana na meditação que recebeu o seguinte título: Deus não precisa de muito. E nessa meditação, queridos, nós vimos que os discípulos preocupados com aquelas pessoas que tinham ido atrás de Jesus, né, que estavam ouvindo o mestre falar, na verdade, quase que o dia inteiro, né? Eles pediram a Jesus para mandar aquelas pessoas embora para que elas pudessem providenciar alguma coisa para comer, porque o lugar era deserto, já estava ficando tarde. Mas Jesus virou para aqueles discípulos, queridos, e disse o seguinte: olha só, não precisa mandá-las embora não, vocês mesmos, deem de comer a essas pessoas. E aqueles discípulos, queridos, eles responderam ao mestre que eles só possuíam 5 pães e 2 peixinhos. O que, na verdade, amados, não daria nem para alimentar somente a eles ali, a Jesus e aos discípulos. Quanto mais aquela grande multidão. Não é verdade, queridos? E, queridos, a ordem para alimentar aquelas pessoas partiu de Jesus. E quando Jesus manda, meu amado, Jesus garante. O que é impossível aos nossos olhos é perfeitamente possível aos olhos de Deus. Pode até ser que os nossos recursos, que as nossas condições, que a nossa capacidade, né? Que todas essas coisas sejam poucas para nós, porque para Deus é o suficiente, meu amado. Sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa de muito. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, iniciando assim a nossa semana. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, que foi intitulada de O que temos para oferecer a Deus? Que na verdade é uma pergunta, né, amados? Porque nessa meditação, nós vimos que os discípulos disseram para Jesus dispensar aquelas pessoas, né, como nós já falamos, e eles queriam que Jesus mandasse aquelas pessoas embora para que elas pudessem providenciar algo para comer, até porque elas tinham ficado o dia inteiro ouvindo Jesus falar. Mas o mestre disse para aqueles discípulos que eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas. Os discípulos, queridos, responderam ao mestre que eles só possuíam 5 pães e 2 peixes. E foram apenas aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que Jesus utilizou para alimentar todas aquelas pessoas, toda aquela multidão. Sabe por quê? Porque era somente aquilo que eles possuíam no momento. Amados, a preocupação daqueles discípulos não era com o que tinham em mãos, mas o quanto tinham, né? E eu creio que a pergunta de Deus para nós hoje não é o quanto temos nas nossas mãos, mas o que temos, que pode ser utilizado por Ele para abençoar vidas. O que você tem pode até ser pouco para você, tá bom? Pode ser pouco para mim, mas para Deus, queridos, é o suficiente. Amém? Normalmente, queridos, nós nos preocupamos em saber o que é que Deus tem para nos oferecer. Não é verdade, amados? Mas nós entendemos que a pergunta hoje é o contrário. A pergunta hoje é: o que é que nós temos para oferecer a Deus? Algo que Ele possa utilizar para abençoar outras vidas, quem sabe até realizar um grande milagre, como aconteceu nessa passagem aí dos pães e peixes. Amém, queridos? Você tem um dom, você tem um talento, você tem uma habilidade qualquer. O que é que nós temos, queridos, para oferecer a Deus? Essa foi a nossa meditação de terça-feira. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de quarta-feira, dia 19, na meditação que recebeu o seguinte título: Nas mãos de Jesus. Amém, queridos? E como nós já falamos, o mestre disse àqueles discípulos que eles não mandassem aquelas pessoas embora, mas que eles mesmos dessem de comer aquelas pessoas.
E eles disseram a Jesus, queridos, que só possuíam 5 pães e 2 peixes. O mestre então mandou que lhe entregassem aqueles pães e aqueles peixes. Sabe por quê, queridos? Olha só, 5 pães e 2 peixes com certeza não seriam suficientes para alimentar nem um pequeno grupo. Como a gente já falou aqui, não daria para alimentar nem Jesus e os discípulos, tá bom? Agora, queridos, isso enquanto esses pães e peixes estavam nas mãos de quem? Dos discípulos. Só que agora, amados, eles passaram para as mãos de Jesus. E aí, queridos, a coisa muda de figura. Nas mãos de Jesus, queridos, tudo muda, não é verdade? Nas mãos de Jesus tudo se transforma, o inútil passa a ser útil, o que era pouco passa a ser muito, o que era quase nada passa a ser mais do que o suficiente. Amém, amados? Porque, na verdade, é isso que acontece com tudo aquilo que nós depositamos nas mãos de Jesus. Consegue entender? Por isso, amados, o conselho de Deus para mim e para você hoje é: deposite tudo nas mãos de Jesus. Tudo mesmo, querido. Deposite seus sonhos, seus planos, seus projetos, seu futuro, seu coração. Deposite sua vida nas mãos de Jesus. E você não imagina o que ele vai fazer. E pode esperar, tá? Pode ter certeza que o que ele vai fazer será maravilhoso. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 19 de junho. E na nossa meditação de quinta-feira, queridos, dia 20, que recebeu o seguinte título: das nossas mãos para as mãos de Jesus. Nessa meditação nós vimos que enquanto aqueles pães e peixes estavam nas mãos dos discípulos, era uma coisa, né? Mas quando eles foram colocados nas mãos de Jesus, aí a situação mudou, queridos. Porque quando Jesus põe a mão, ou quando nós colocamos algo nas mãos dele, pode ter certeza que coisas maravilhosas acontecem. Queridos, para que algo maravilhoso acontecesse, foi necessário que aqueles pães e peixes fossem colocados nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus. Fossem entregues a ele. Consegue entender? Às vezes, amados, nós até desejamos vivenciar as maravilhas de Deus, experimentarmos, né, do seu poder, da sua glória, mas muitas vezes não queremos entregar nas mãos dele aquilo que nós possuímos, coisas que muitas vezes, na verdade, nós, né, julgamos ser muito valiosos para nós. E aí, muitas vezes, ao invés de entregarmos nas mãos de Jesus, nós queremos reter. Consegue entender? É verdade, queridos. Às vezes nós retemos determinadas coisas nas nossas mãos que de uma certa forma acabam atrapalhando e, em alguns casos, até impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. E ele, amados, ele espera que nós entreguemos tudo às mãos dele, mas não de forma obrigada. Ele espera que nós o façamos por livre e espontânea vontade. Amém, queridos? Porque maravilhas acontecem quando nós tiramos as coisas das nossas mãos e colocamos nas mãos de Jesus. Amém, meus amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 20 de junho. E na sexta-feira, meus queridos, dia 21 de junho, fechando assim a nossa semana na meditação que recebeu o seguinte título: pode esperar, porque ele fará algo maravilhoso. Queridos, nessa meditação nós vimos que Jesus mandou, né, aquela multidão se assentar, né, e pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E, queridos, eu posso até imaginar a cena, né, a expectativa que pairou no ar naquele momento. Não só por parte dos discípulos, mas eu acredito que por parte de todas aquelas pessoas que estavam ali em volta, né, imaginando o que é que Jesus ia fazer com 5 pães, 2 peixinhos, para alimentar aquela imensidão de gente. Queridos, quando você estiver diante de uma situação complexa ou diante de um problema difícil de ser resolvido, faça como aqueles discípulos fizeram com aqueles pães e peixes. Coloque, entregue nas mãos de Jesus. E ainda, queridos, que você não faça a menor ideia do que ele vai fazer, creia que ele pode, quer e vai fazer algo maravilhoso. Pode ter certeza disso. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 21, fechando assim a nossa semana.
E assim, meus queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal. E no resumo de hoje, como vai aparecer novamente aí na sua tela, nós relembramos um pouquinho do muito que nós aprendemos aí dos dias 17 ao dia 21 de junho, essa semana aí, né, que passou. E como nós sempre falamos, o nosso desejo é que Deus tenha falado ao seu coração, tenha abençoado a sua vida através dessas meditações e despertado no seu coração assim um desejo maior de ler a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Esse é o nosso desejo, esse é um dos principais objetivos desse ministério, do Ministério PSM. Mas antes de terminarmos, antes de encerrarmos esse nosso resumo, queria convidar você, se você quiser e puder, fazer como nós temos feito aqui todo domingo de manhã. Vamos dar uma paradinha para nós orarmos. Amém, queridos? Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Amém, amados? Nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, queridos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Te louvamos por mais uma semana vencida, te louvamos por mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos, relembrando, Paizinho, um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou na semana que passou. Obrigado, Pai, por cada lição, por cada ensinamento. Obrigado pela vida de cada um dos meus amados irmãos que meditaram conosco durante toda essa semana. Obrigado pela vida desse meu amado irmão, dessa minha irmã que nesse momento assiste este resumo juntamente conosco, Senhor Deus. E, Pai, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido de podermos meditar todos os dias na Tua Palavra. Eu quero te pedir agora por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu não sei o que eles precisam do Senhor, mas o Senhor sabe. E o Senhor não só sabe, como tem poder para atender, seja qual for a petição, para mudar, seja qual for a circunstância, para reverter, seja qual for a situação, para solucionar, seja qual for o problema. Por isso te louvamos, Paizinho, porque Tu és Deus tremendo, Tu és Deus poderoso. E nós te pedimos, Senhor Deus, age em favor dos Teus filhos, porque, Senhor, como diz a Tua palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, porque é de Ti, é do Senhor, que nós esperamos, aguardamos e cremos na nossa bênção e na nossa vitória. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Permitindo nosso Deus, queridos, nós teremos mais uma semana aí, né? Amanhã, cedinho, tá chegando aí mais uma meditação em nome de Jesus, né? No teu celular, uma meditação aí fresquinha, abençoada, para nós meditarmos juntos, permitindo nosso Deus. E se Ele nos permitir, domingo que vem, nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, tá bom, queridos? Agora, não deixe de compartilhar as nossas mensagens, nossos podcasts, nossos vídeos, todo o conteúdo do PSM, fique à vontade para compartilhar, tá bom? Com quantas pessoas você quiser, amém? Não deixe de visitar nossas redes sociais, nós estamos em quase todas as redes sociais aí, pode nos visitar no YouTube, no Facebook, no Twitter, TikTok, no Quai, enfim, queridos, no Instagram, nos visite, tá bom? E não deixe principalmente de se inscrever no nosso canal no YouTube, porque o nosso alvo esse ano é chegarmos pelo menos a 1000 inscritos. Estamos aí com aproximadamente 500 inscritos, mas a gente quer dobrar esse negócio aí esse ano e a gente conta com você, com a sua ajuda. Divulgue, incentive outras pessoas também a se inscreverem no nosso canal, porque aí, por que isso, pastor? Como eu já disse aqui, a YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, vai divulgar para mais pessoas, e esse é o nosso intuito, não de ficar famoso ou coisa parecida, mas de ver a palavra sendo pregada, sendo disseminada para o maior número de pessoas possíveis. Eu conto com você nessa empreitada, nesse desafio, tá bom, queridos? Ó, beijo grande no teu coração, amém? Deus abençoe a sua vida.